Olá, eu sou Jaqueline Mello e esse é nosso primeiro passo na jornada de Descobrindo Atos. Aqui a gente não só lê, a gente conversa, entende um pouco do contexto, para que você possa entender a palavra de Deus e vivê-la, para que você possa ver aquilo que Deus fez desde Atos até hoje e ainda pode fazer. Abra sua Bíblia em Atos no capítulo 1 e vamos juntos ler. Tem um papel, caneta, anote aí, reflita na palavra de Deus. Vamos lá? Estou usando a versão NVI. Você pode ler na versão que você tiver aí. Atos 1 começa com a ascensão de Jesus. Em meu primeiro livro, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que ele foi levado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Em meu livro anterior, porque Lucas, quem escreveu Atos, também escreveu Lucas, tá? E Teófilo provavelmente é alguém muito importante que deve ter ajudado a bancar a viagem de Lucas, as investigações de Lucas. Mas interessante que Teófilo, o nome Teófilo significa amigo de Deus. Então essa carta também é para você, que está aí do outro lado, amigo de Deus. E aqui a gente vê que Jesus deu instruções para o povo, para os discípulos dele. Instruções aqui não são sugestões. No original são ordens e comandos. Versículo 3. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Assim, os discípulos seriam realmente testemunhas. Eles viram o que Jesus fez, eles viram Jesus ressuscitado e eles tinham provas indiscutíveis. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, e Lucas enfatiza comia para provar que ele não era um espírito, era um homem em carne e osso ressuscitado. Deu-lhes então essa ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Ou seja, não saiam trabalhando, não vão começar os ministérios, esperem o Espírito Santo. Isso vale para a gente hoje. Podemos fazer muitas coisas na força do nosso braço, mas o ministério não foi feito para ser feito sem o Espírito Santo. O Espírito Santo é o auxiliador, o companheiro que Jesus enviou para fazer parte da nossa vida. Versículo 6. Então os que estavam reunidos lhes perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vai restaurar o reino de Israel? Eles perguntaram isso porque os judeus acreditavam que Jesus viria fisicamente lutar contra Roma. Eles não entendiam exatamente o que Jesus faria. Por isso, muitos judeus não aceitaram Jesus como Messias. Jesus não lutou. E ele lhes respondeu: não compete a vocês saber os tempos ou a data que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra, chegando aqui no Brasil, aonde eu e você estamos, ou talvez outros locais do mundo. Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante dele 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma que vocês viram subir. Jesus vai voltar. Então eles voltaram para Jerusalém, obedecendo a ordem de Jesus. Aguardem o Espírito Santo. Vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Achavam-se presentes Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho do Alfeu, Simão, Zelote, Judas e filho de Tiago. Todos se reuniam sempre em oração, com as mulheres, inclusive Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Olha que linda, que a gente vê a unidade deles, todos juntos, sempre
em oração. A gente vai ver ao longo do livro de Atos quanto a oração é importante. E aqui já fica uma lição para nós. Essa unidade e a oração é algo que é válido até para hoje. Não dá para viver uma vida sem oração. Naqueles dias, Pedro levantou-se e entre os irmãos, um grupo de cerca de 120 pessoas e disse: Irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura, que o Espírito Santo predisse por boca de Davi a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Ele foi contado como um dos nossos e teve participação neste ministério. Com a recompensa que recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo, ali caiu de cabeça, seu corpo partiu-se ao meio e as suas vísceras se derramaram. Todos em Jerusalém ficaram sabendo disso, de modo que na língua deles esse campo passou a chamar-se de Aceldama, isso é, campo de sangue. Por que, prosseguiu Pedro, está escrito no livro de Salmos, ele vai citar o livro de Salmos. Fique deserto o seu lugar, e não haja ninguém que nele habite. E ainda que outro ocupe o seu lugar. Portanto, é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós nas alturas. É preciso que um deles seja conosco testemunha da sua ressurreição. Então indicaram 2 nomes, José, chamado Barsabas, também conhecido como Justus, e Matias. Depois oraram: Senhor, tu conheces o coração de todos. Olha que lindo, eles não foram ver quem falava melhor, quem era mais influente, quem era mais bonito. Oraram entregando para o Senhor: Senhor, tu conheces o coração deles. Mostra no qual desses 2 tens escolhido para assumir este ministério apostólico que Judas abandonou, indo para o lugar que lhe era devido. Então, tiraram sorte e a sorte caiu sobre Matias, e assim ele foi acrescentado aos 11 apóstolos. Então o vídeo termina por aqui, mas a descoberta continua. Leia novamente este capítulo, leia o devocional que a gente vai deixar aqui na descrição desse vídeo. Reflita, ore, medite na palavra para que ela possa morar no seu coração. Deixe a sua dúvida aqui nos seus comentários e até a próxima!